amados, como vocês devem se lembrar, o autor da carta aos Hebreus, ele queria exortar aqueles irmãos que diante da perseguição vinham sofrendo grandes tribulações, a não abandonarem a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Ele queria mostrar para aqueles irmãos quão prejudicial seria para eles se eles voltassem, saíssem do cristianismo e voltassem para o judaísmo. Pois tudo aquilo que caracterizava a antiga aliança, tanto seus cerimoniais, seus rituais, suas leis, simplesmente apontavam para algo muito superior. Quem? O Senhor Jesus Cristo, a bendita pessoa de Cristo Jesus. Então nós percebemos que o autor mostra aos hebreus que retroceder da realidade de Cristo Jesus para aquelas sombras e promessas do Antigo Testamento não era só uma tolice, mas era uma apostasia. Era negar explicitamente a fé cristã. Então é por isso que o autor de Hebreus escreve essa magnífica carta, com o objetivo de provar, nesses capítulos, até o capítulo 7, a magnitude de Cristo Jesus, mostrando que Ele é maior do que os profetas, Ele é maior que os anjos, que Moisés, que Arão, que o sacerdócio levítico, que o próprio Josué, que apontava para aquele descanso da terra prometida, vocês se lembram? E aqui na passagem de hoje, irmãos, estudaremos sobre o esforço que o autor está fazendo para mostrar, para provar que Cristo Jesus, ele é muito superior que o sacerdócio levítico. Ele já vem desenvolvendo essa argumentação desde lá de trás, desde os primeiros versos do capítulo 7. Mas agora ele conclui o seu raciocínio nos últimos versículos, do versículo 23 ao 28. Ele conclui o seu raciocínio apresentando o sacerdócio de Cristo como perfeito e, consequentemente, ele como sendo o único e verdadeiro sacerdote. Então vamos ler o trecho que nós vamos estudar hoje. Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28. Onde diz: Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, irmãos? Então, nessa manhã eu tentarei expor essa passagem aos irmãos, mostrando que é em Cristo que nós temos o verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio divino, pois é Ele que é o nosso sumo sacerdote, que ainda hoje vive para interceder por mim e interceder por vocês, por cada um de nós. Eu isso procurarei fazer em 2 pontos. Primeiro, falarei sobre um sacerdote que salva totalmente. Ele não salva parcialmente, não em parte. A salvação dele é completa, é total. Segundo ponto, falarei de um sacerdote que satisfaz plenamente todas as nossas necessidades. E dentro desse ponto, tratarei sobre, primeiro, por que ele satisfaz todas as nossas necessidades de um sacerdote? Porque ele é separado dos pecadores. Segundo, porque ele não necessita de sacrifício para si mesmo. E terceiro, porque o seu sacerdócio é eterno. O tema da mensagem de hoje, então, é um sacerdote incomparável. Antes de iniciar a exposição desses versículos, 23 ao 28, eu queria pegar com vocês e ler o capítulo 7.
Desde o início. Na realidade, eu queria pegar desde o capítulo 6, o último versículo. Por quê? Porque esse capítulo 7, ele acompanha, o autor de Hebreus, ele traz um raciocínio, e esse raciocínio é crescente. Se nós pegarmos só o finalzinho, a gente vai perder a grandeza do ensinamento aqui. Então vamos pegar desde o capítulo 6, último versículo do capítulo 6, onde diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que eu peguei esse versículo? Porque aqui mostra o quê? O autor de Hebreus está falando que Jesus se tornou nosso sumo sacerdote, segundo uma ordem. Que ordem? A ordem levítica? Não. A ordem de Melquisedeque. E agora ele vai começar a explicar. Que ordem é essa? Então, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, e vocês devem se lembrar, quando nós vamos para Gênesis 14, que fala do rei de Salém, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que está sendo dito aqui, irmãos? Aqui, o autor de Hebreus, então, vai começar a trabalhar a sua argumentação. Quem é Melquisedeque? Jesus foi feito o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Maravilha. Então, quem é Melquisedeque? Ele começa a falar, lembram de Melquisedeque lá atrás? Ele fala, ele aparece na história do nada. Do nada. Por isso que ele diz aqui, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ou seja, nós não sabemos de onde ele veio, para onde ele foi, ele simplesmente aparece na história. E quando ele aparece na história, o que acontece? Abraão vai e o reconhece como um sacerdote do Deus Altíssimo. E dá dízimo de tudo aquilo que ele conseguiu ganhar naquela batalha, de todos os despojos que Abraão ganhou naquela guerra contra os reis, ele dá dízimo de tudo aquilo para quem? Para Melquisedeque. Olha que interessante. Prestemos muita atenção, porque ele agora está mostrando o quê? Ele vai querer argumentar mostrando que Melquisedeque é maior do que Abraão. E a gente vai ver o porquê que ele está argumentando isso. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Olha só, como era grande esse homem, porque Abraão foi e deu dízimo para ele. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha que interessante. Abraão, que era o homem, o patriarca, escolhido de Deus, a quem Deus deu as promessas. Esse homem, Abraão, reconhece Melquisedeque muito superior a ele. A ponto do quê? De dar dízimos a ele. E o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, ele falou assim, mas calma aí, foi levantado a tribo de Levi, e segundo a lei era a tribo de Levi que tinha que receber os dízimos. Como que esse homem que aparece do nada, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai, ele recebe dízimos de Abraão. 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha o que ele está falando. Ele está falando assim, Abraão era inferior a Melquisedeque. Porque o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão, consequentemente, é inferior a Melquisedeque. Aliás, versículo 8, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Ele está dizendo o seguinte, na lei, Levi, os descendentes da tribo de Levi, são homens mortais que recebem o dízimo. Aqui ele está falando
de alguém que se testifica que vive. Ele está colocando Melquisedeque como se fosse uma figura de Cristo. O próprio Cristo indo lá e abençoando Abraão. Olha que interessante. E por assim dizer, versículo 9, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha o que ele faz agora. Ele faz algo que nós não estamos acostumados a perceber muitas vezes. Que é o quê? A gente é muito individualista, nós somos individualistas hoje. A minha vida é minha vida e acabou. Só que a tradição judaica, a tradição bíblica, mostra que a nossa vida é simplesmente uma continuação da vida dos nossos pais. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que Abraão pagou dízimos a Melquisedeques, não é isso? Consequentemente, Levi, que é descendente de Abraão, pagou dízimos também a Melquisedeque. Porque Levi estava nos lombos de Abraão. Isso mostra o quê? Que toda aquela tribo de Levi, que foi consagrada para serem os sacerdotes de Deus, a tribo sacerdotal, ela pagou os dízimos a Melquisedeque. Porque aquele que ainda, versículo 10, não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. Desculpa, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então ele está mostrando o quê? Melquisedeque maior do que Abraão. Melquisedeque maior do que toda a descendência de Abraão. Inclusive a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Melquisedeque é maior do que todos eles. Entendemos? Continuemos agora. 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele está dizendo aqui, ó, tem alguma coisa estranha aqui. Se o sacerdócio levítico ele fosse perfeito, fosse aquilo o objetivo e o alvo final de Deus para o povo, por que que Deus levantaria um outro sacerdote, uma outra ordem sacerdotal, que é essa ordem Melquisedeque? E ele faz essa pergunta por quê? Porque Davi, no Salmo 110, vamos voltar lá, vamos pegar Salmo 110. Peguem lá no Salmo 110. Salmo 110, verso 4, olha só. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O certo era pegarmos esse salmo todinho, mas eu não vou pegar. Esse salmo é um salmo de Davi, que vem depois de muitos séculos depois que a lei foi promulgada. Davi está trazendo esse salmo messiânico dizendo que um sacerdote vai ser levantado, e um sacerdote que vai ser sacerdote para sempre, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui agora? Ele falou assim, mas calma aí, depois da lei, a lei estava instaurada, estava tudo organizado, tudo funcionando, Davi estava lá, realizando todos os cerimoniais com os sacerdotes daquela época, está tudo ok, inclusive Davi recebe de Deus a profecia de que o filho dele ia levantar o templo e lá iam começar a ser sacrificados, né, os oferecidos sacrifícios, holocaustos, ou seja, na cabeça de Davi, naquele momento, era aquilo a religião que salvava, a religião santa. Mas ele mesmo traz, no Salmo 110, um salmo messiânico, dizendo que outro sacerdote seria levantado, e não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele falou assim, mas calma aí, se aquele sacerdócio levítico não era perfeito, ou melhor, ele era perfeito, era aquela revelação total e maior que Deus tinha dado ao povo de Israel, por que levantaram outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Por quê?
É isso que ele está perguntando. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Ele está falando, calma aí, mas se mudou, se não é mais um sacerdócio segundo a ordem levítica, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, muda-se tudo. Muda-se tudo. Muda-se a lei, muda-se os cerimoniais, os rituais, vai mudar tudo. Muda-se inclusive a aliança. Tem que transformar tudo, porque mudou a ordem, mudou tudo. Porque aquele, 13, de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procede da tribo, ou procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha o que ele está falando. Percebem? Mudou-se a ordem, mudou-se o quê? Tudo, mudou-se a lei. Mudou-se o cerimonial, mudou-se tudo. Mudou-se inclusive a procedência do sacerdote. Os sacerdotes antes vinham da tribo de Levi, agora está falando assim, percebam, Jesus ele é da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. Ou seja, ele não está seguindo aquela linha sucessória de geração após geração da tribo de Levi. Não, foi interrompida. Agora é levantado um sucessor de Judá. Por quê? E aí ele continua. 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Então é o que ele está dizendo, ele está falando assim, está vendo, levanta-se agora um homem, um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não mais segundo a lei carnal, que é a lei que passava de pai para filho, o sacerdócio que fazia com que o pai vinha, se tornava sacerdote, era sacerdote até o fim da vida dele. Quando ele morria, vinha outro e assumia a posição dele, vinha um filho e assumia a posição dele. E assim era, geração após geração. E ele está falando, agora não é mais segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Agora no versículo 17, porquanto se testifica, e aí ele vai citar Salmo 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele está dizendo o seguinte, por que foi revogada a ordenança do sacerdócio levítico? Por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque elas apontavam para algo maior, que era Cristo Jesus. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, versículo 19. E por outro lado se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, se revogou aquela lei, mas se introduziu uma esperança maior. Qual? Cristo Jesus, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, 2 pontos. O que está dizendo aqui? Ele está falando que agora não é mais uma questão só de uma sucessão familiar, o sacerdócio. Não. Agora é uma questão de juramento. Deus revogou aquela lei e fez um juramento para Cristo Jesus, para o seu Filho, dizendo o quê? 2 pontos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então está mostrando aquela aliança ficou para trás. Sobre a aliança nós falaremos a partir do capítulo 8, vai falar sobre a aliança, a nova aliança. Mas aqui está falando o quê? Aquela aliança, aquela lei, aqueles cerimoniais, aqueles rituais ficaram para trás. Porque foi mudada a ordem do sacerdote. A ordem sacerdotal não é mais levítica, agora é em Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque, onde Jesus Cristo surge como fiador dessa superior aliança. Que é o fiador? Aquele que intermedia. Certo?
Se você vai alugar uma casa, muitas vezes a imobiliária pede um fiador. O que significa isso? Se você não pagar, o seu fiador vai pagar. Ele é quem garante o pagamento do seu aluguel. Correto? Sim? É isso aqui. Ele é o nosso fiador. Você não consegue cumprir a lei? Não. Ele cumpre em seu lugar. Você recebe dele a justiça. Ele se tornou o quê? Fiador, mediador de uma superior aliança. Agora a gente vai entrar no nosso versículo. Versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por isso chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, primeiro ponto, irmãos, esse sacerdote salva totalmente. Percebam, ele salva totalmente. Por quê? Porque o sacerdócio levítico ele era imperfeito. E sua imperfeição ele existia por conta do quê? Da imperfeição humana. Os sacerdotes levíticos eram o quê? Homens, humanos. O seu sacerdócio era imperfeito. Conforme o sacerdote morria, tinha que vir outro e ocupar o lugar dele. Certo? Agora imagina você, alugou uma casa e quem é o seu fiador? Um senhor de 90 anos. O senhor morreu, acabou. Quem é a garantia? Cadê a garantia de que vai pagar o aluguel? Não é isso? Por isso que muitas vezes você não pode, as pessoas não aceitam fiadores com a idade muito avançada. Não é isso? Porque morreu o fiador, quem que vai garantir? Era o que acontecia naquela situação. Eram sacerdotes levíticos, homens, mas o seu sacerdócio era imperfeito. Se eles morriam, outro tinha que ocupar o lugar deles. Por isso foi eleita uma tribo inteira de homens e sacerdotes. Por quê? Porque morrendo um, o outro assumia. Morrendo outro, o outro assumia. Certo? Era assim. Por isso que aqui fala no versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, em maior quantidade, mas por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Um entrava, morria, o outro vinha, assumia, morria, o outro vinha, assumia, morria. Quem é este? O sacerdote eterno. O sacerdote da ordem de Melquisedeque. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Amém, irmãos? Está falando de quem? Cristo Jesus, o Senhor. Como ele vive para sempre, ele continua para sempre, o seu sacerdócio é o quê? Imutável. E aí nós corremos um grande risco de pensar em Jesus Cristo como sacerdote somente naquele momento que ele se oferece na cruz do Calvário. Não. O Senhor Jesus Cristo ele continua sendo nosso sacerdote hoje. Ele é o nosso sacerdote hoje. Então, comparado com Jesus Cristo, nós podemos ver o quê? A imperfeição do sacerdócio levítico e a perfeição do sacerdócio de Cristo Jesus. Por quê? Ele continua para sempre, o seu sacerdócio é imutável. Então essa é uma grande distinção, irmãos, entre o sacerdócio levítico, que o autor vem mostrando, o autor de Hebreus, e o sacerdócio de Cristo. Lá atrás ele tentou mostrar o quê? Melquisedeque é maior do que Abraão. Para mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, é maior do que o sacerdócio da ordem de Levi, que é o descendente de Abraão. Agora ele vai começar a inverter. Ele vai mostrar Cristo Jesus como sacerdote, ele é maior do que os sacerdotes levíticos. Ele vai sair de Melquisedeque e vai apontar agora mais para Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Já foi mostrado que a ordem de Melquisedeque é maior do que a ordem levítica. Agora o sacerdote de Jesus Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo é maior do que o sacerdócio levítico. E aí ele diz, ele continua mostrando que na lei eles tinham um sacerdote imperfeito pela sua condição humana pecadora. Era um sacerdote mortal. Que ele fazia com que a mediação corresse o risco de ficar prejudicada. Uma vez que o mediador, estava o quê? Prestes a morrer.
E morrendo, um outro ocupava o lugar dele. Mas em Cristo Jesus nós podemos o quê? Desfrutar de um sacerdócio completo, perfeito, imutável. Abram comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 8, irmãos. Romanos 6, verso 8. Olha o que diz lá com respeito ao nosso sacerdote. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então o que acontece? Cristo Jesus, ele veio e morreu. Mas a morte dele foi uma morte expiatória. Depois dessa morte ele ressurgiu. Já a morte não tem mais domínio sobre ele. Então nós temos um sacerdote cuja morte não tem mais domínio sobre ele. Ele estava morto, ressurgiu e agora vive eternamente. Em Apocalipse 1,17 diz o seguinte: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ele vive. Ele vive. Por isso o seu sacerdócio é imutável, é completo, é perfeito. Nós temos um sacerdote que não morre. Um sacerdote que está continuamente onde? Na presença do Pai, intercedendo por mim e por você. Nosso país é um país de tradição católica. E a gente aprendeu que quem está lá fazendo esse papel? Maria. Mentira. Ela morreu. Ela morreu como nós morremos. Era humana. Ela morreu. Quem está lá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Ele está lá vivo, ressurreto dentre os mortos. Um sacerdote que está continuamente na presença do Pai. Ele intercede por você e por mim desde o nosso nascimento, nossa infância, nossa juventude, nossa fase adulta, na nossa velhice. Ele continuará intercedendo até quando você estiver no leito de morte, estará Ele lá intercedendo por você junto ao Pai. Você tem um sacerdote que não passa, não envelhece, não perde as suas atribuições, não perde suas funções, não passa a sua responsabilidade para outro. Um sacerdote que não morre. Esse é o nosso sacerdote. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para os hebreus. Está falando assim: gente, por favor, vocês estão querendo trocar esse sacerdote magnífico por aqueles que apontavam para a lei. Esses sacerdotes que estão aí hoje, o autor de Hebreus está falando, não são nada. Eles não são nada. O judaísmo hoje não é nada. O judaísmo é uma religião desatualizada. Porque aconteceu? Veio a essência, o Messias que eles tanto esperavam, eles não viram. O Messias vem, muda toda a ordem em torno dele mesmo, a ordem cerimonial do culto, e eles não percebem. Eles continuam como? Vivendo naquela antiguidade mosaica. Ele está falando assim: vocês estão querendo trocar esse sacerdote? Porque olha o que ele continua dizendo no versículo 25. Olha o que ele diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Irmãos, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. A salvação de Cristo, irmãos, a gente erra. Nós pecamos em pensar que ela aconteceu só lá atrás. Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, amém, estou salvo. Ou de pensarmos em nós, como naquele momento que nós levantamos a mão e falamos assim: aceitei Jesus. A salvação não se resume a isso, irmãos. A salvação é muito mais do que isso. A salvação é um processo. Nós estamos num processo de salvação. Em Filipenses fala que aquele que nos sobrou a obra em nós, ele há de completá-la. Ou seja, a obra foi simplesmente iniciada.
A obra de salvação ela foi começada. E nós estamos onde? Nesse processo de salvação. Se nós fomos justificados, nós estamos sendo o quê? Santificados, para que lá na frente sejamos glorificados. Então, dentro desse processo, quem é responsável? Ele. Ele é o nosso sacerdote. Capaz, que tem o poder de salvar-nos totalmente. Por quê? Porque por ele nos achegamos a Deus. Olha o que diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Como que podemos ir até Deus? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso mediador. Se vamos a Deus por meio dele, ele é que tem o poder de nos salvar completamente. Vírgula, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, pergunto para vocês. Onde está Cristo hoje? No céu. Ao lado do Pai. Fazendo o quê? Dizendo ao Pai, tenha misericórdia desse miserável pecador desgraçado que é o Josué. Ele merece toda a tua ira, o teu ódio derramado sobre ele. Ele merece ser esmagado até o inferno e passar por tormentos eternos naquele lugar. Mas eu derramei por ele o meu sangue. Derramei o meu sangue em favor dele. Não olha para ele, Pai, olha para mim. Porque eu imputei no Josué, nesse miserável pecador, a minha santa e perfeita justiça. É isso que ele está falando. É isso. É isso que o Senhor Jesus está fazendo por mim e por você. Se você realmente creu no Senhor Jesus Cristo e veio até Ele, Ele está fazendo isso por mim e por você. Creia nisso. Ele é sacerdote. Ele não foi um sacerdote. Ele é o seu sacerdote hoje. Ele não te salvou, Ele te salva hoje. Ele não te preservou, Ele te preserva hoje. É por isso que é dito, Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, se você acha que as suas orações são ouvidas diante de Deus, que suas orações é que vão determinar o seu futuro, não. Suas orações são só para mostrar para o Pai a sua fragilidade, sua fraqueza. Mas quem está lá intercedendo por você, cuja palavra tem autoridade, é o Filho. É o Filho. É Ele que pode salvar completamente. É por meio do sacerdote, por meio do sacerdócio dele que você consegue se aproximar do Pai. Esse sacerdócio eterno. É Ele que nos conduzirá até o Santo dos Santos, até a glorificação com o Pai. Por intermédio do quê? Desse sacerdócio perfeito, santo, imutável. Glórias sejam dadas ao Senhor, irmãos, pelo seu dom inefável, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou aproveitar para indicar para vocês um livro muito bom, que é esse aqui, ó, John Bunyan. Jesus Cristo, um Salvador Perfeito. A intercessão do Salvador a quem ele beneficia. Esse livro todinho John Bunyan escreveu somente nesse versículo 25. É do editor Estandarte de Cristo. Quando os irmãos puderem, adquiram. O livro todinho escrito somente nesse versículo 25. Ele é poderoso. Ele tem poder para te salvar completamente. Ele não iniciou a obra e falou assim, agora você viva a sua vida. Não. Faça por merecer o que eu fiz por você. Não. Esse conceito está errado. Esse conceito está errado. Ele iniciou a obra, ele vai levar até o final. Você creia nele, submeta-se a ele, dependa dele. Segundo ponto, esse sacerdote satisfaz plenamente as nossas necessidades. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu,
Porque a lei constitui os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, primeiro ponto, queria falar sobre o ser santo de Deus, de Jesus Cristo. O ser santo de Jesus Cristo, ele é separado dos pecadores. Aqui o versículo 26, o autor começa, com efeito nos convinha, olha só, é conveniente para nós, o quê? Que tenhamos um sacerdote realmente eficaz, eficiente. Alguém que realmente resolva o nosso problema. Porque o nosso problema de pecado ele precisa ser resolvido. De um modo ou de outro. Nós somos pecadores. Alguém precisa resolver isso. O sacerdócio levítico resolvia isso? Não, ele era imperfeito. Porque era administrado por homens imperfeitos. Então ele está falando que convinha, com efeito nos convinha um sacerdote como este. Como? Santo, não como nós, pecadores. Inculpável, alguém que não tem culpa alguma, não como nós que estamos carregados da culpa do pecado. Alguém sem mácula, que não fosse manchado pelo pecado. Não alguém outro como nós, manchado, cheio de mancha pecaminosa. Alguém separado dos pecadores. Não como nós, pecadores. E feito mais alto do que os céus. Não convinha para nós um sacerdócio levítico. Um sacerdócio administrado por homens. Convinha para nós esse sacerdócio. É indispensável para nós, pecadores, um sumo sacerdote como Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos vis, desprezíveis, pecadores. John Bunyan mesmo disse nesse livro que nós somos imperfeitos em nossos sentimentos e inclinações. Nós somos imperfeitos em nossos deveres. Somos imperfeitos até mesmo nas nossas graças, nos nossos atos de santificação e piedade. Todos os nossos mais santos atos são imperfeitos, são contaminados pelo pecado. Nós somos indignos, nós somos fracos, inconstantes. Nosso coração é corrupto, está sempre sendo levado contra Deus, sempre querendo se levantar em rebelião e rebeldia contra Deus. Nós precisamos do quê? De um sacerdote eficaz, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele sim é santo. Por quê? Porque ele provém do Pai. Como alguém poderia buscar quitar as nossas dívidas, sendo mais devedor do que nós? Não dá. Não é isso? Como você poderia quitar suas dívidas levando um fiador que devesse mais do que você? Tem condições? Ia levantar a capivara do fiador e ia falar assim, meu amigo, o fiador está pior do que o seu histórico financeiro. Não dá. Para que possamos ser perdoados diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso sacerdote, o nosso mediador, o nosso fiador tem que ser santo e perfeito. Ele se aproxima do Pai com autoridade. Por quê? Porque ele nunca cometeu delito algum. E ele pode chegar para o Pai e falar, Pai, estou intercedendo pelo João, pela Maria, pelo Zé. Eu lavei ele com meu sangue. Considere-o como santo, assim como eu sou santo. Somente Jesus é inculpável. Por quê? Porque não há culpa sobre ele. A culpa está sobre os nossos ombros. Nós pecamos. Ele nunca pecou. Se não fosse assim, como ele poderia interceder por nós? Pedindo perdão se ele tivesse culpa no cartório? Não dá. Não dá. Ele é santo, ele é inculpável, ele é puro. É por isso que ele pode salvar totalmente eu, você. Ele é imaculado. Não há mancha de pecado nele. Por quê? Porque ele é justo. A justiça prevalece no seu ser. Ele é separado dos pecadores. Há necessidade de que ele fosse o quê? Homem. Como ele poderia ser um mediador se ele não fosse homem? Sim, Cristo Jesus, feito homem. 100% homem, 100% Deus. Mas um homem separado dos pecadores.
um homem consagrado, distinto dos pecadores. Pois como mediador, como que ele poderia advogar a nossa causa junto ao Pai, se ele estivesse no mesmo nível dos pecadores? Ele está num grau acima de santidade, de pureza, de justiça. Por isso que é dito que ele foi feito mais alto do que os céus. Ou seja, ele é mais santo, mais puro, mais imaculado do que os céus. Os anjos diante dele são considerados como seres maculados. Tão grande e tão alta é a santidade do nosso Senhor. Então ele tem em si mesmo toda a autoridade, toda a dignidade, toda a honra, todo o mérito, toda a força, toda a glória, todo o poder. Para quê? Para interceder por mim e por você. Por isso nos convinha um sacerdote como ele. E aí eu entro no ponto B. Por que um sacerdote tão grande, poderoso, que diferente daqueles sacerdotes levíticos, ele não necessita fazer sacrifício por si mesmo? Não é isso? Olha o que fala aqui no versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, os levíticos, do quê? De oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Irmãos, entendam, todas as vezes que os sacerdotes levíticos iam oferecer sacrifício pelo povo, eles tinham que chegar no templo, oferecer sacrifícios por eles, para que o pecado deles fosse limpo, para depois eles estarem aptos para oferecer sacrifício pelo povo. Esse era o ritual do sacerdote. Todas as vezes que ele ia oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer sacrifício primeiro por si próprio. Ele está falando que agora nós temos um sacerdote que está muito além daqueles sacerdotes levíticos. Por quê? Porque ele não precisa fazer isso. Ele não tem pecado. Os sumos sacerdotes, eles tinham pecado, eram homens pecadores. Por isso que eles tinham que oferecer sacrifício primeiramente por si mesmos. Depois pelo povo. Agora não. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando Cristo Jesus, ele não oferece sacrifício por si, mas ele oferece a si mesmo em sacrifício pelos pecadores. E quando ele faz essa oferta ao Pai, esse sacrifício ao Pai é de uma vez por todas. Por que hoje, quando eu peco, eu não preciso então que Jesus morra de novo por mim na cruz, para que eu possa ser salvo? Não, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é imaculado. A oferta dele foi uma vez só. Quem é pecador que precisa ficar? Oferece, outro dia oferece de novo, outro dia oferece de novo, porque está toda hora caindo em pecado. Então aqueles sacerdotes, aqueles sumos sacerdotes, precisavam continuamente oferecer sacrifícios por si mesmos e depois pelo povo. Este não. Este sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, levantado por juramento pelo Pai, ele morreu uma vez só, uma vez por todas, quando se deu a si mesmo por nós. Então é imprescindível, irmãos, termos um grande sumo sacerdote como Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é perfeito. O sacerdócio dele é muito superior ao sacerdócio levítico, porque aquele sacerdócio era administrado por homens pecadores. E todas as vezes que o povo pecava, ou seja, todos os dias, era uma infinidade de sacrifícios diariamente feito para quê? Para cobrir as culpas de todos, tanto dos próprios sacerdotes como do povo. Olha que loucura! Agora com Cristo não é assim. Ele é o santo de Deus, o puro, o imaculado, que se ofereceu uma única vez por mim e por você. Ele não tem pecado. Ele não precisa oferecer dia após dia, oferecer-se dia após dia para purificar os seus pecados e depois purificar os nossos. Não, porque ele nunca cometeu pecado. Em 1 de Pedro 3,18 está dizendo o seguinte: pois também Cristo morreu
uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essa é a essência do nosso sumo sacerdote. Morreu, sim, morreu. Quantas vezes? Uma única. Pelos pecados de todos nós. De todos nós. O justo morrendo pelos injustos. Para quê? Para que ele pudesse, como mediador, fiador, levar-nos a Deus. Morto sim, onde? Na carne, mas vivificado no Espírito. Agora, quando pecamos, irmãos, não se faz mais necessário que Cristo seja novamente crucificado. Não, pois o sacrifício dele é perfeito, realizado por um sacerdote santo, inculpável, imaculado. Por isso o valor da sua obra de redenção é eterno. Por isso que uma vez salvo, salvo eternamente. Agora, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós desobedecemos, quando nós por algum motivo nos desviamos, nós reconhecemos nosso pecado, confessamos a Deus e recorremos ao nosso advogado que está vivo para interceder por nós continuamente diante do Pai. Amém? Em 1 João 2, capítulo 2, versículo 1, está dito o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então João está dizendo na sua primeira epístola, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, essa epístola para vocês não pecarem. Mas ele sabe que está falando com pecadores. Então ele diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem um advogado, um fiador, um mediador, um sacerdote hoje. Você não teve um sacerdote lá atrás que se ofereceu para você em sacrifício. Você tem um sacerdote hoje que intercede por você, que intermedia a sua situação diante do Pai. Hoje, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, todo irmão, em qualquer lugar que esteja, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, confiou nele a sua esperança eterna, onde quer que seja, na qualquer parte do mundo, qualquer era, se ele reconhece o pecado, e ele recorre ao advogado, ele tem seus pecados perdoados. Glória ao Senhor nosso Deus, irmãos. E por fim, terceiro e último ponto, nós temos um sacerdote eterno. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. A lei mosaica levantou homens que eram sujeitos ao pecado, homens que pecavam, homens que caíam, homens que tinham que oferecer sacrifício primeiro para eles, para depois oferecer pelo povo. Mas a palavra do juramento, que juramento é esse? O juramento do versículo 20. Lembra o versículo 20? E visto que não é sem prestar juramento, porque os sacerdotes levíticos, eles subiam sem juramento, eles subiam só por sucessão hereditária. Mas este com juramento, porque o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, versículo 21. Tu és sacerdote para sempre. Então no versículo 28 está dizendo, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, que veio depois da lei, veio transformar toda essa ordem sacerdotal, constitui quem? O Filho, perfeito para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele se cumpre a lei.
Nele se cumprem os profetas. Nele se cumpre todo aquele ritual sacerdotal do Antigo Testamento. Por que que hoje nós não fazemos mais tudo aquilo que é dito no Velho Testamento? Porque tudo aquilo lá que foi ensinado ao povo de Israel, para que eles fizessem, para que seus pecados fossem perdoados, eles fossem absolvidos e recebidos diante de Deus, tudo aquilo apontava para o único e verdadeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo apontava para Ele. Por que que hoje a gente não mata mais cordeiro? Por que que hoje a gente não sacrifica mais bode? Por que que não pega aquele sangue e não joga? Porque tudo foi realizado nele. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é o Filho, o Cordeiro de Deus, cujo sangue foi vertido por sua causa, por minha causa, pelos nossos pecados, para nos salvar. Ele nos salvou completamente. E Ele tem poder para nos salvar completamente. Ele iniciou essa obra e Ele vai levá-la até o final. Então o autor, irmãos, concluindo, o autor dessa magnífica carta aos Hebreus, ele conseguiu provar para nós, por meio de vários argumentos, que o Senhor Jesus Cristo é infinitamente superior ao sacerdócio levítico. E ele provou para os hebreus que tudo aquilo que Moisés tinha trazido para o povo configurava o quê? Somente sombra do que haveria de vir em Cristo Jesus. Ou seja, se aqueles homens e mulheres que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, largassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo, eles estariam deixando o real para voltar para a sombra. Seria algo mais ou menos semelhante a você conhecer uma pessoa só por foto. Você guarda aquela foto com você, de uma pessoa muito querida e admirada. Você admira muito aquela pessoa. Mas você não a conheceu pessoalmente, você nunca teve contato pessoal com ela. Passados alguns anos, você tem a oportunidade de conhecer pessoalmente essa pessoa, de conversar com essa pessoa, de ter contato com ela, de sair com ela, passar momentos agradáveis juntos, passear juntos, comer juntos num restaurante. Você tem a oportunidade de tocar, sentir o calor dessa pessoa, sentir o cheiro dessa pessoa, perceber os traços de personalidade dessa pessoa, do seu temperamento. Só que daí, depois de um certo tempo, você fala assim, não. Deixa quieto, deixa eu voltar para a foto. Aí você decide se afastar dessa pessoa e se apegar novamente àquela foto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo dia Hebreus está falando, vocês estão fazendo a mesma coisa. Tudo aquilo que mostrava o vislumbre do que seria o Messias, agora que vocês estão com o Messias nas mãos, estão querendo largar o Messias para voltar para aqueles rituais absurdos. Não. Então, o propósito da carta de Hebreus, irmãos, é fazer com que aqueles irmãos não cometessem a loucura de retroceder e apostatar da fé. Porque não era somente retroceder, vamos sair do cristianismo e vamos voltar para o judaísmo, não. É apostasia. E isso ele vai pegar muito pesado mais para frente, o autor de Hebreus, falando sobre apostasia. Então o autor de Hebreus estava dizendo, não voltem, não retrocedam, não se agarrem novamente àquelas sombras inúteis do judaísmo, não façam isso. E aí eu queria trazer para vocês duas aplicações. Primeira, não se enganem, irmãos, o nosso coração, ele gosta de ver pompa, de ver coisas assim preciosas, coisas assim de tradição, de rituais. A gente gosta de ver isso. Por que um desses líderes religiosos da nossa época aí montou um templo e falou que era o templo de Salomão e começou a imitar um monte de coisa do templo de Salomão? Porque o povo gosta disso. Aquilo tem algum valor? Nenhum. Aquilo é patético. É ridículo. Então tenhamos nós cuidado para que a gente não fique se apegando a formalidades, formalismos, tradições. Não. A verdadeira religião é Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a nossa religião. A religião judaica, com toda a sua pompa, o próprio catolicismo, com toda a sua tradição, o próprio protestantismo,
Quantas pessoas hoje têm se voltado para a teologia reformada, se pegado a tradições reformadas e esquecido de Cristo Jesus, o Senhor? Apeguemo-nos a Ele, porque é Ele que é poderoso para nos salvar completamente. Seja nos justificando, nos santificando e nos preparando para a glória. É Ele. Amém, irmãos? Segundo ponto. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Não se esqueçam disso. A nossa tendência é o quê? Cair em pecado. Agora eu vou me separar, me distanciar de Deus. Não. É o contrário. Você caiu, você foi fraco, você tropeçou. Levanta. Agarre-se em Cristo Jesus. Levante-se. Confesse seus pecados. Arrependa-se do seu pecado. Confesse-o. E lembre-se que você tem um sumo sacerdote diante do Pai. Alguém que é o seu mediador, o seu fiador, o seu advogado. Alguém que está intercedendo por você continuamente. Alguém que vai te salvar completamente, porque se Ele começou essa boa obra, Ele vai levá-la até o final. Não se esqueça disso. Jesus não foi o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está vivo e vive com o Pai. E tem por propósito interceder por nós. Se eu perguntar para você, por que o Senhor Jesus está hoje no céu? Você pode dizer clara, em alto bom som, para interceder por mim. Amém? Apeguem-se a essa verdade. Vamos orar, irmãos?